Aproveitando para aqui a gente falando do Maracanã e tal, o Flamengo precisava sair do Maracanã. O prejuízo que o Flamengo tinha, ou que ele deixava de arrecadar frente a seus maiores concorrentes, como Palmeiras, São Paulo e Corinthians, com lucro no estádio, era uma operação muito grande. Tá? E aí agora se fala, principalmente lá do outro lado da Dutra, né? Hoje eu vi um jornalista experiente falando de que não queria que o Estado pagasse mais um estádio para um clube de futebol. É como se o Flamengo estivesse recebendo o estádio. Então, para quem não te acompanha lá no canal, de quem é o terreno? O terreno vai ser doado, vai ser pago a quem? É um jogo de ganha-ganha? Todo mundo está ganhando nessa história? Então, para essa pessoa que fez esse comentário, antes da gente responder exatamente, a gente precisa situar historicamente onde estão os principais times do futebol brasileiro no momento. Os principais times do futebol brasileiro no momento, hoje, estão numa situação que em determinado momento da sua história eles foram ajudados pelo poder público. Então, se nós olharmos para o outro lado da Dutra, o Corinthians, o terreno foi o terreno cedido pela prefeitura, onde está o estádio do Corinthians. Tudo bem, se nós olharmos o valor daquele terreno, aquele terreno tem um valor muito baixo, menor do que o gasômetro. Mas enfim, doado por ali, ficou por ele e não foi pago. Né? A dívida do Corinthians é da construção do estádio, não do terreno. Palmeiras e São Paulo, os CTs desses clubes ficam na Barra Funda. A Barra Funda, quando os CTs se instalaram, não era uma área de demanda imobiliária, mas hoje os terrenos desses dois clubes valem mais absolutamente do que o terreno do gasômetro. Sem dúvida nenhuma, sem discussão nenhuma. É uma área importantíssima de desenvolvimento imobiliário na cidade de São Paulo. E lá estão, faz 30 anos que esses CTs estão lá, acabou de ser renovado por mais um período, eu não sei quanto, 30 anos de ocupação de um terreno de graça da prefeitura. Mas essa parte da história, né, quando a gente fala no futebol brasileiro, a gente fala de isonomia, mas aí não tem discussão de isonomia, né? Ou seja, clubes de São Paulo, na cidade mais rica do país, com a maior cidade do país, não tem essa discussão. E se nós olharmos para o outro lado da Dutra, no Rio de Janeiro, você vê o Vasco e o Fluminense operando seus CTs também em área pública, cedida, e você vê o Botafogo operando um equipamento urbano caríssimo, que é um estádio, com valor completamente irreal, baixíssimo. Ou seja, dos maiores clubes do Brasil, o Flamengo é o único cujo benefício tem 100 anos, que é lá onde está a sede da Gávea. Né? Não tem comparação com os nossos colegas, os times mais recentes. Então, começamos por aí. Segundo, o Flamengo não está recebendo o terreno. Muito pelo contrário. O Flamengo vai pagar à vista um terreno cujo proprietário, que é o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, não é a Caixa, é um fundo de investimento imobiliário, venderia em anos. Isso é informação. Nós conseguimos essa informação junto à Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal estava desmembrando esse terreno em 4. 2 desses terrenos seriam vendidos para incorporadoras residenciais e 2 desses terrenos seriam vendidos para incorporação de edifícios de escritórios e shopping center. Não há demanda no Brasil, não, desculpa. Não há demanda no Rio de Janeiro para escritórios, nem para shopping center, particularmente naquela região. Vai haver no futuro? Certamente haverá. Mas há uma questão importante que também é muito pouco falado. O Fundo de Investimento Imobiliário, ele foi criado para compor uma parceria público-privada, o fundo sendo a parte privada, tá? Para atuar na Operação Urbana Consorciada Porto Maravilha. Essa operação e essa parceria público-privada tem uma obrigação social, ou seja, o fundo não pode se comportar como um investidor imobiliário. Ou seja, o fundo não pode sentar no terreno como um especulador e esperar 25 anos para o terreno valorizar. Não pode. Por quê? Porque faz parte da operação urbana consorciada desenvolver aquela área da cidade. Então não é possível fazer isso. Obviamente que seria muito menos contestado se o Flamengo fosse e comprasse o terreno. Só que a Caixa entendeu, e ela tem a legitimidade dela em fazê-lo, que seria melhor esperar. Só que aí vai contra as premissas dessa parceria, cujo fundo foi criado para atuar nela. Um outro detalhe importante, e não pouco
justo, a gente pode discutir. Qualquer pessoa, qualquer agente pode discordar e dizer que para aquela região seria melhor o plano original do fundo. Seria uma parte do terreno para residencial, uma parte para escritórios e uma parte para shopping center. Só que ninguém hoje consegue dizer quando isso ficaria pronto. Não dá. O residencial, eu acho que seria vendido, porque os empreendimentos do outro lado da Francisco Bicalho, na região do Santo Cristo, estão vendendo bem. São 6.000 unidades, 80% já vendidas. Então tá indo bem, a parte residencial iria bem, mas o resto, metade não iria. Quando isso seria vendido? Então, no primeiro momento, o mais incauto diria, olha só, a Caixa está perdendo dinheiro, mas isso não é verdade. E por que não é verdade? Porque metade do terreno não seria vendido agora, e para benefício da Caixa, a Prefeitura está utilizando um instrumento chamado desapropriação por asta pública. Como funciona isso? Há uma desapropriação, faz-se um leilão, na sequência, nos próximos meses, semanas, faz-se um leilão, esse terreno é leiloado. E através desse leilão, executa-se o pagamento ao proprietário original. Eu, Fabrício Kika, que sou um defensor de estádios do Flamengo desde, sei lá quanto, mais de 10 anos, mais de 7 anos falando publicamente sobre isso, me posicionei contra a desapropriação. Aquela desapropriação original. E por que eu fiz isso? Ora, não dá para desapropriar numa vontade. O Flamengo vai fazer o estádio apropriado. Não. Teria obrigatório para a população o que faria nesse local, com o projeto e etc. Por esse novo instrumento de desapropriação por asta pública, a minha ignorância não conhecia, esse problema é resolvido. Passa a desapropriação e a prefeitura faz exigência para o cumprimento desse leilão. Quem quer que seja, vai ter que apresentar uma proposta, vai ter que apresentar uma garantia, vai mostrar o projeto, a qual o prefeito declarou a apropriação. Uma hora depois o Flamengo mostrou o projeto, literalmente. E o Flamengo vai ter que correr atrás, porque vai ser... E o Flamengo vai ter que responder a essa exigência, vai ter que publicar o que vai fazer. Ou seja, resolve essa parte. Eu digo para todo mundo, primeiro, o Flamengo está sendo ajudado? Sim, mas não tem nem comparação com os outros clubes. E segundo, o Flamengo está comprando o terreno. E terceiro, o fundo também está ganhando. O fundo potencialmente imagina ganhar alguma coisa no futuro, mais do que o Flamengo está pagando. Isso seria justo. Só pagar à vista. E o fundo não venderia esse terreno à vista. Esse terreno seria parcelado, membrado, para falar tecnicamente, e seria a longo prazo. Ou seja, não é uma... Precisa ficar bem claro, né? Não é uma doação. Né? Não, isso é uma bobagem, isso é uma desinformação. Isso é uma desinformação plantada, e isso é totalmente improdutivo. Porque então, tola, perde-se o foco na questão mais importante, que é o desenvolvimento da região, e, sobretudo, estabelece uma relação de violência. Começa a coisa baseada em política e leva-se a uma discussão totalmente irrelevante, que é o Flamengo recebeu uma doação da prefeitura, o que não é verdade. Ou seja, no momento que a gente tem outras discussões mais importantes para fazer, a gente fica se prendendo a uma bobagem, a uma desinformação, que em 5 minutos de uma pesquisa descobriria que se trata de um processo até muito elegante de resolução.